Mais uma vez um bom dia de uma manhã de domingo que o Senhor nos concedeu e nós agradecemos no presencial aqui e também para passar para você que vai nos ouvir e que está nos ouvindo agora, uma mensagem, um comentário da palavra do Senhor. Então, muito obrigado por nos dar a oportunidade de ouvir. No quarto livro de Moisés, o livro do censo, da preparação para a entrada na terra prometida, livro de Números, hoje nós vamos observar na altura do capítulo 13 e 14, não vamos ler os dois capítulos, mas vamos comentar parte do seu conteúdo, a essência dele, observar mais uma vez o povo de Deus, o povo que estava no deserto, dando as caras, manifestando. Então poderíamos, se tivéssemos que se dar um título nesse devocional, era a voz do povo. Vamos verificar. A hora havia chegado para que o povo de Israel tomasse a sua grande decisão final, dar o passo para a entrada na terra prometida. No entanto, o povo manifestou, e manifestou na voz da maioria, a voz do povo. Moisés mandou 12 espias para confirmar, averiguar e ver a terra, se era aquilo mesmo que o Senhor havia prometido. Mas 10 homens observaram mais os inimigos as promessas do Senhor. O povo que ficou no arraial, quando recebeu as duas notícias das boas promessas confirmadas, e depois do povo que existia lá, aquele povo tinha que sair para eles entrarem. O que fez o povo? Deram ouvido aos 10 espias, mas não deram ouvidos a 2 fiéis, Calebe e Josué. Não deram ouvidos aos homens de fé, só 2. Não atentaram para os frutos que os 12 trouxeram da terra, os pesados cachos de uvas, carregados por 2 homens, nem as romãs, nem os vistosos figos apresentados no arraial. Nem vendo os frutos extraordinários, tiveram vontade. O medo foi mais forte. Quem não tem fé é medroso. O medo de quem não tem fé vence a vontade. Ainda que veja a graça de Deus, a palavra de Deus, a obra de Deus, a fé é necessária. Chegaram perto, mas não entraram. Por lá ficaram 40 anos, até que todos os reclamões sem fé perecessem de vez. Uma geração inteira. Cada dia de visita, 1 ano de pena. Foram 40 dias de visitas, 40 anos de castigo. As visitas foram cobradas. O Senhor sempre requer as diligências dos seus servos, dos seus anunciantes. A palavra dos pregadores nunca é inútil, ela nunca volta debalde, isto é, sem efeito. Não creram, pereceram. Geração sem fé sempre vai perecer no deserto. Se você está no deserto, decida a sua entrada na terra prometida. Quem entra em Canaã, não entra na terra prometida, não entra no reino dos céus. Optaram por reclamar, ainda que o cumprimento da promessa na vista deles. Não era mais um sonho de deserto, era uma terra prometida diante dos seus olhos, diante dos espias anunciadores. Mesmo assim, quiseram voltar para a terra da escravidão. Quiseram chorar e choraram uma noite toda. Quiseram destituir Moisés, trocar Moisés por um que os levasse de volta ao Egito.
que aceitasse o medo, que compartilhasse incredulidade, que compartilhasse medos e temores. Muitas igrejas contemporâneas têm pregadores que atendem desejos do povo. Desejos da cura, desejos do milagre, desejos da prosperidade, desejos da autoajuda. Satisfazem a alma do povo, mas desagradam a promessa de Deus. Eles tiveram muita raiva de Moisés. Queriam matar o homem de Deus a pedrada junto com os espias confirmadores. Choraram a noite toda de tanta reclamação e dor no coração. Desejaram morrer no Egito ou no deserto, ao estar com Moisés avante a entrada à terra prometida. Votaram substituir Moisés por uma eleição democrática, eleição do povo, tão comentada nos dias de hoje. 14:4 diz: diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltamos ao Egito. Uma eleição do povo para destituir o governo teocrático executado por Moisés, sob a autoridade de Deus. Não era a primeira vez que eles reclamavam, era costume reclamar. Cuidado quem tem costume de reclamar. Reclamaram por água, por falta de carne, por falta de legumes, pela falta de peixe gratuito no Egito, reclamaram da fadiga no deserto, reclamaram de Moisés, reclamaram do gosto de maná. Enfim, irmãos, para aquele povo reclamar era um hino, era o dia a dia deles reclamar. Cuidado se o seu dia a dia é sempre lamentar, é sempre reclamar da vida que Deus te deu. Cuidado com isso. Em Números 11:4 diz: e o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo qual os filhos de Israel tomaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes do Egito, que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos olhos. Que reclamação triste, irmãos. Dizendo que a alma deles secava na presença do Senhor. O vulgo, para quem quiser ver melhor, é o povão, a maioria. Então a maioria reclamava. Na verdade, irmãos, eles irrigavam o deserto de lágrimas, de reclamação. A reclamação agora, o lamento, era por causa dos fortes inimigos que eles viram. A terra boa prometida, que mana leite e mel, foi avistada. Por 40 dias visitaram a terra para explorar e conferir item por item da promessa de Deus. Todos concordaram que a terra era boa, os 12. Mas as notícias boas das promessas confirmadas não foram suficientes. Temeram os homens fortes da terra e não avistaram na fé a conquista da terra cheia de frutos de promessa. Acharam que não poderiam vencer os inimigos, confiaram neles e desconfiaram de Deus. Quem não tem fé nunca segue à frente. Mais uma vez, o medo dos gigantes do mundo. Mais uma vez, a nova Canaã prometida estava bem perto deles. Ao invés de avançar, permaneceram acampados no deserto de Parã, em Cades Barneia, ficaram lamentando. Hoje estamos peregrinando no deserto do mundo, prestes a entrar na terra das promessas. Quais dos informantes você tem ouvido? Confira. O povo deu atenção à maioria descrente e, deixando-se levar pela emoção do desapontamento, esqueceram-se de tudo que haviam aprendido sobre Deus, que sempre cumpriu as promessas. Esquecer é do homem, lembrar é de Deus, da fé. Concluíram que não podiam entrar e se voltaram contra Moisés e Arão. Exclamaram que iriam morrer à espada
e as suas mulheres e as suas crianças seriam escravizados. Com grandes sinais, Deus já havia conduzido o povo fora da escravidão, através do deserto, até a fronteira da terra prometida. Deus havia fornecido proteção, alimento e cumprido as promessas. Mas o povo recusou tomar o último passo de fé e entrar na terra. O medo venceu. O preço da desobediência foi alto. Por 40 anos, pereceram no deserto uma geração inteira. Agora mais um medo, o medo do castigo, pelas más decisões, castigos aos desobedientes. Depois do castigo imposto e o arrependimento tardio, nunca se combina. Castigo imposto e arrependimento tardio nunca vai dar resultado que não seja a sentença de Deus. Não encontrou lugar para se voltar atrás, diz as Escrituras. Arrependimento tardio, irmãos, é remorso. Agora é fazer a conta dos estragos e não das bênçãos prometidas. Arrepender-se depois da sentença de Deus é arrependimento fora do tempo. Quando tardiamente se arrependeram, já era tempo de posse e não de arrependimento. Não havia mais lugar para eles. Que dura realidade, pense muito nesse fato. Eclesiastes 12 diz: lembra do teu Criador enquanto é tempo, nos dias da mocidade, antes que venham os dias e que o Senhor não tem mais contentamento. Para nós, hoje é tempo de chamada, hoje é tempo de arrepender-se, hoje é tempo da visitação, hoje é dia de caminhar para o reino dos céus, hoje é dia de preparação para a entrada triunfal. O apóstolo Paulo exorta aos irmãos não receber a graça de Deus em vão, com pouco caso, com descaso. Em seguida lembra o profeta Isaías, 2 Coríntios 6, 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Foi uma repetição de Isaías 49, 8. Muitos são cópias do povo, da voz do povo. Ouvem muito povo e não ouve a Deus. Gosta da maioria, mas não gosta da verdade. Gosta das turbas, da multidão, mas não tem prazer na voz solitária dos pregadores. Alguns são desobedientes. Alguns não querem ouvir e ter a graça do Senhor. Paulo, no momento antes da ceia, na preparação da ceia, ele aproveita para fazer-nos sempre uma revisão constante das nossas vidas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Olha, irmãos, examinar para depois cultuar, examinar e crer para aceitar sempre as bênçãos do Senhor. Não vamos ouvir a voz das turbas, a voz do povo, a necessidade do povo, mas vamos ouvir a voz verdadeira do Senhor, para que possamos ter acesso à glória de Deus. Amém? Um bom dia para todos nós. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.